Cristo. E é exatamente o que os profetas haviam descrito centenas de anos antes. As tábuas de argila guardadas em bibliotecas e salas de registro se partiram com o calor. Algumas, ironicamente, só sobreviveram porque foram queimadas. O fogo as endureceu, preservando o que estava escrito. Foi assim que milhares de textos chegaram até nós. O fogo destruiu a cidade, mas salvou suas palavras. Tudo o que sobrou de Nínive foi o silêncio. Um silêncio tão profundo que durou 2 milênios. A profecia havia se cumprido. No livro de Naum, o profeta havia dito: com inundação transbordante, ele destruirá totalmente o lugar dela. O fogo consumirá seus muros. E foi exatamente isso que aconteceu. Arqueólogos modernos confirmaram os 2 elementos: o colapso causado pela enchente e a camada de destruição por fogo. A Bíblia e a Terra estavam contando a mesma história. Depois da destruição, o local ficou abandonado. O vento e a areia cobriram as ruínas. Com o passar dos séculos, ninguém mais sabia onde ficava a antiga capital da Assíria. O nome Nínive começou a ser tratado como mito. Outros impérios surgiram e caíram: babilônios, persas, gregos, romanos. Mas nenhum deles sabia que sob o solo que pisavam ainda existia uma cidade escondida. Uma cidade que um dia governou o mundo. Durante a Idade Média, moradores da região ainda encontravam pedaços de pedra com inscrições estranhas. Mas ninguém sabia ler aquilo. E sem saber, caminhavam todos os dias sobre o que restava de uma das maiores civilizações da Terra. Séculos depois, quando exploradores começaram a viajar pela Mesopotâmia, algumas colinas chamaram a atenção. Eram montes altos, mas com formato regular, como se fossem feitos pelo homem. O povo local chamava uma delas de Kuyundik e dizia que lá moravam os deuses antigos. Ninguém imaginava que sob aquele monte estava o coração da lendária Nínive. O deserto, silencioso por tanto tempo, estava prestes a revelar o que escondeu. Mas a revelação não viria da fé, viria da ciência. E o que a ciência descobriria nas próximas décadas faria o mundo inteiro olhar para a Bíblia com outros olhos. O britânico chamado Austen Henry Layard começou a cavar perto dessas colinas misteriosas, em uma região cortada pelo rio Tigre. Ele não era um arqueólogo experiente, era um explorador curioso, movido por histórias antigas e pela vontade de encontrar as cidades mencionadas na Bíblia. E sem saber, ele estava prestes a fazer uma das maiores descobertas da história. Logo nas primeiras escavações, a pá de Layard bateu em algo duro. Quando a areia foi retirada, surgiram paredes cobertas de esculturas gigantescas. Eram soldados, reis e cenas de guerra entalhadas em pedra. Os rostos, as armas e os detalhes estavam tão preservados que pareciam recentes. Layard percebeu que não estava diante de uma ruína qualquer. Ele havia encontrado Nínive, a cidade perdida que o mundo acreditava ser apenas uma lenda. Esculturas gigantes que contavam histórias. Entre as ruínas, Layard encontrou criaturas enormes, com corpo de touro, asas de águia e rosto humano. Eram os Lamassu, guardiões sagrados dos portões da cidade. Essas esculturas tinham mais de 4 metros de altura e pesavam toneladas. Era um símbolo de proteção e poder divino. Transportar essas peças para o Reino Unido foi uma loucura. Layard precisou serrar algumas e arrastá-las com roldanas até barcos no rio Tigre. Quando chegaram em Londres e foram expostas no Museu Britânico, o público ficou em choque. Os jornais publicaram manchetes dizendo que a Bíblia tinha ganhado corpo de pedra. De repente, aquilo que muitos chamavam de mito estava ali, real, visível, monumental. Mas Layard só tinha arranhado a superfície. Poucos anos depois, outro explorador entrou em cena, Hormuzd Hassan, um iraquiano que havia trabalhado com Layard. Ele continuou as escavações e, em um dos palácios reais, encontrou algo ainda mais incrível: milhares de tábuas de argila escritas em cuneiforme, o idioma mais antigo já registrado. Essas tábuas estavam em ordem, empilhadas, divididas por temas: religião, leis, astronomia, matemática e histórias. Era a biblioteca de Assurbanipal, o último grande rei da Assíria. Alguns estudiosos chamam esse achado de o primeiro Google da história. Entre essas tábuas, uma chamou a atenção. Ela falava sobre um rei chamado Gilgamesh e sobre um grande dilúvio que destruiu o mundo. Um homem chamado Utnapishtim sobreviveu ao construir um barco e salvar sua família e os